Todo cuidado é pouco, a parábola do servo fiel. Em Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 51, está registrada essa parábola, a parábola do bom servo e mau servo. E em Lucas capítulo 12, dos versículos 41 até o 48, Lucas registra no capítulo 12 que Jesus contou uma parábola sobre o servo vigilante. E ele ensina nessa parábola que o servo, ele está pronto, tem que estar vigilante. E o servo sempre ficava com uma tocha na mão, aguardando a volta do seu senhor, o retorno do seu senhor. O senhor voltaria em hora não marcada. Poderia ser na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, ou seja, poderia ser mais cedo, mais à noite, ou bem de madrugada, entre meia-noite e 3 horas da manhã, a gente não... Então ele não tinha como saber o horário que o seu senhor chegaria, mas ele tinha que estar de prontidão, vigilante. Aí Pedro faz uma pergunta para Jesus Cristo. Pedro pergunta: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? O Senhor está contando essa parábola para nós, discípulos, ou é para todos? Aí Jesus vai contar a parábola do servo fiel. Jesus diz: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Esse servo fiel é aquele crente genuíno que faz a vontade do seu Senhor. Ele retrata o crente verdadeiro que administra bem as suas riquezas espirituais e as suas riquezas materiais. Também, ou seja, o tempo, o trabalho, o dinheiro, tudo ele administra bem para o seu Senhor, para o sustento dos seus conservos e aguardando assim a volta do seu Senhor. Ele tem uma administração cuidadosa dos bens do Mestre, porque tudo que nós temos pertence ao Mestre Jesus, ao Senhor. Apenas somos mordomos, somos administradores daquilo que temos em nossas mãos, as riquezas espirituais e materiais. Então, quando o Senhor voltar e achar o servo fazendo assim, vai receber a recompensa. Confiará a ele todos os seus bens, o Senhor falou. Na parábola do servo vigilante, Jesus diz que o servo tem que estar de prontidão, porque a hora que o Senhor voltar, seja em que hora for, ele tem que estar pronto com a sua tocha acesa ali, esperando, aguardando o Senhor. E depois o Senhor os servirá. Olha que maravilha! Agora Jesus fala do servo fiel, que vai receber recompensa, os bens, todos os seus bens serão confiados a esse servo fiel. Agora Jesus fala que se o servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Fidelidade é ir até o fim, seu compromisso com Deus, é ter firmeza. O servo mau, ele pensou, o meu senhor vai demorar a voltar. Então, vou comer, vou beber, vou fazer aquilo que me der vontade de fazer. Aí começa a ser perverso, não sustenta os criados nem as criadas. Ele acaba maltratando, comendo e bebendo, embriagando-se, como nós vimos na aula passada. Então esse senhor virá na hora que ele não espera, porque ele não está vigiando. Então ele é um servo imprudente, infiel, um servo mau. E ele sofrerá o castigo. E o grau de punição aqui, Jesus mostra nos versículos 46 até o 48, existe, porque o Jesus mostra através dessa parábola que não importa, aquele servo, ele sabia a vontade de seu Senhor e não fez. Então ele vai receber o castigo. E também aquele que não soube a vontade de seu Senhor, mas fez coisas reprováveis, também receberá um castigo, a punição. E aquele a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Então, a ignorância não é desculpa. E a infidelidade, de maneira proposital, vai ser também castigada. E veja bem, Jesus mostra que para ser aprovado é preciso ser fiel e vigilante. Os primeiros cristãos, eles sofreram perseguições, foram mortos pela espada, foram lançados em arenas para as feras os comerem, foram queimados vivos por ordem de imperadores romanos, mas eles não negavam a sua fé. E eu quero destacar um pouco esse ponto também da fidelidade, porque nós temos que ser fiéis em todos aqueles bens que Deus nos concedeu, bens espirituais e materiais, somos mordomos disso, mas também temos que ser fiéis ao Senhor, ao nosso Senhor. E esses crentes, após Jesus ter sido elevado ao céu, esses crentes deram testemunho de fidelidade porque eles não temiam a morte. Todo mundo tinha que dizer, César é o Senhor, mas eles diziam, Jesus Cristo é o Senhor. E com isso, eles eram perseguidos, mortos, presos, queimados vivos, as feras comiam. Hoje, muitos cristãos também têm sido perseguidos por não negarem a fé em Jesus Cristo. São fiéis ao Senhor Jesus, eles têm dado exemplo de fidelidade para nós. Podem ver no site Missão Portas Abertas. E nós temos que fazer uma pergunta. Eu tenho sido fiel? Você tem sido fiel ao Senhor Jesus? Fiel na administração do tempo, do trabalho, dos bens que você tem, que eu tenho, que nós temos em serviço do próximo para a glória do Senhor? Para conseguir essa fidelidade, nós temos que vigiar, estar atentos, alertas. Não é ficar de braços cruzados,
paradinhos. Não, temos que pôr-se em prontidão e alerta, porque os inimigos estão aí. Temos o mundo, que é o sistema mundano, com um sistema pecaminoso, valores contrários à palavra de Deus, contrários ao mandamento do Senhor. Temos a tentação, temos o diabo, temos a nossa própria cobiça, são os nossos desejos carnais, os desejos dos olhos, a soberba da vida, o materialismo, o consumismo. Temos o eu, nosso eu, e tem o desânimo, são inimigos que estão aí. Então, para combatermos esses inimigos, temos que estar revestidos do Espírito Santo de Deus, com a armadura de Deus, como nos diz lá em Efésios, no capítulo 6, com oração, com súplicas, com hinos, cânticos espirituais, porque Deus nos proporciona esses meios para vencermos os inimigos. E a vida cristã não é estar sempre numa boa, é combate. E se nós não nos esforçarmos, se nós não nos prepararmos para os combates, com certeza nós nos perderemos e agiremos como servo mau. O meu Senhor tarda em vir, e vamos agir de maneira, com a nossa própria vontade, fazer aquilo que eu quero, sem se importar com o Senhor e com os conservos. E aí, quando o Senhor voltar para cobrar o trabalho que nos foi incumbido, Ele vai nos encontrar desprevenidos. Jesus diz: virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Ao invés da recompensa, receberá a punição. Então, a vida cristã não é uma corrida. Não faça como muitos que começam com ânimo, com pique total, mas por negligência, preguiça, falta de vigilância, se perdem no caminho, agindo como servo mau. Se você sabe a vontade do Senhor, então você tem que agir de acordo com a vontade do Senhor, para que ele não o encontre desprevenido. E reflitam aí sobre os motivos que levam um cristão a se afastar de Deus ou ao desânimo espiritual. Seja fiel e vigilante. A caminhada não é fácil, mas Deus promete bênçãos maravilhosas. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus, Jesus Cristo é poderoso para nos socorrer e nos ajudar. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus falando em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E Apocalipse 3, 21. Jesus promete ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa maravilhosa, que recompensa grandiosa. Vai confiar todos os seus bens ao servo fiel. Vamos ser fiéis e vigilantes. O desafio para nós é buscarmos a vitória através da fidelidade e da vigilância. Ouçam o hino dos vencedores por Cristo, sabor de vitória. Que essa palavra nos exorta a estarmos fiéis, a permanecermos fiéis até que o Senhor
volte. É com lutas, é com os inimigos à nossa volta, mas se formos fiéis, somos vencedores em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.